Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente neste momento de compartilhar a palavra. Que alegria, Pastor Tiago. É uma benção, né? Bênção demais, né? Mais um convidado especial, Mais um. Pastor Alexandre. Que Nosso prazer companheiro, recebê-lo né? aqui, viu, pastor? Nosso companheiro de ministério. Pastor Alexandre, fica à Amém. vontade, Obrigado. né? Se apresente aí para os que estão nos ouvindo. Tá Amém? bom. Eu sou o pastor Alexandre, eu tenho 34 anos, sou casado com a pastora Lidiane, sou pai do Miguel e da Cecília e estou muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho da história e daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? E são muitas coisas que têm acontecido no nosso Graças meio, né? a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Compartilha com a gente um pouquinho sobre sua atuação ministerial, né, sobre o dom que Deus te deu e como é que você usa ele no reino do Senhor. Tá. Eu sempre tive uma vocação na parte musical, né? Então, eu me descobri no Evangelho através dos louvores, né? Então, a primeira coisa que arrebatou o meu coração para servir ao Senhor foi através dos louvores, das canções. E eu sou músico, eu gosto de cantar, eu gosto de ministrar, eu gosto de escrever, eu tenho algumas composições, mas a parte ministerial que mais me atrai é essa parte do louvor. É o poder ministrar, é o poder estar com outras pessoas cantando a presença de Deus, ministrando a presença de Deus. Na sua trajetória, você já tem uma história também aí nesse ramo musical, né? Já abençoou muitos lugares, pastor? Já, em 2014, a gente gravou um CD e esse CD rodou o estado de Minas inteiro, um pouquinho de Goiás. A gente fez muitas agendas e aí ali a gente teve uma experiência que a gente não tinha, que era todo final de semana a gente tinha uma agenda fora de Uberlândia, né? E aí aquilo foi ficando pesado até a gente chegar e falar assim, não, eu tenho que dar prioridade para a família, eu tenho que dar prioridade na igreja local. E foi quando a gente encerrou o projeto, mas a experiência foi boa. A experiência é bom, a gente ganha, enriquece muito. Mas hoje está focado na experiência local mesmo, de servir na igreja local. Exatamente. Bênção demais. Local. Glória a Deus. Nós, durante nossa caminhada cristã, nós sempre vivenciamos experiências que Deus nos permite viver para nos agregar algo, né? Ou seja, o milagre que a gente está precisando. Compartilha com a gente algo que Deus fez na sua vida que te impactou muito, que mexeu com você. Tá. Toda vez que eu falo de um milagre que eu vivi, é impossível não me emocionar. Porque eu tenho 2 filhos, um deles é o Miguelzinho, que é o amor da minha vida, né? E há 2 anos atrás, o Miguel ele teve uma falência hepática. Foi muito conturbado, muito corrido. A gente estava assim, no meio da pandemia, e aí chegou uma doença na nossa casa, tudo isolado, tudo quieto, porque já tinha a pandemia do Covid, né? E o Miguel começou a adoecer em questão de 10 dias, que ele começou com o primeiro sintoma, ele foi diagnosticado com a falência do fígado. Ele precisava de transplante, né? E foi muito rápido, foi um processo muito rápido. Os médicos aqui em Uberlândia investigavam, faziam os exames e nada encontravam. Até um dia a gente encontrar uma médica, que chama doutora Érica, e ela foi e falou assim, olha, o filho de vocês tem alguma coisa, nós precisamos pesquisar, nós precisamos investigar, mas eu ainda não sei o que é, mas nós vamos internar ele até a gente descobrir. E aí, nesse dia da internação, eu me lembro com muita clareza, né? Porque isso quando a gente vive isso, é muito intenso, né? Isso foi no dia 3 de fevereiro, há 2 anos atrás. E a médica falou, olha, vamos deixar seu filho internado, falou com a minha esposa, para a gente dar uma vitamina para ele, para vocês chegarem em São Paulo, porque Uberlândia não tem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de profissional que pode ajudar vocês. Então nós vamos internar, toma essa vitamina e tenta ir de carro para São Paulo. E nessa noite do dia 3 para o dia 4, o quadro dele piorou muito, a ponto da médica chamar minha esposa e falar assim, olha, Lidiane, você precisa ser muito forte,
Você precisa ser muito forte, porque o que eu vou te falar vocês têm menos de 24 horas para chegar em São Paulo, para a gente tentar salvar a vida do filho de vocês. Aquilo foi um baque para a gente, né? E aí eu corri atrás para conseguir uma aeronave para fazer esse trajeto, né? Porque era muito rápido. E a gente chegou, eu fui na Unimed lá, consegui essa aeronave. Enquanto isso, a médica foi ligando para São Paulo para conseguir uma vaga na UTI infantil de lá. E essa vaga apareceu. E aí minha esposa foi com ele, a gente levou um cunhado que podia ser um possível doador. E no caminho eu fui de carro daqui para São Paulo. E a gente é acostumado a fazer esse trajeto, São Paulo, Uberlândia, dá para você fazer 6 horas e meia, né? 7 horas com muito conforto. Nesse dia eu fiz em 4 horas e meia. E eu fui daqui de Uberlândia até São Paulo orando, falando assim: Deus, não leva o meu filho. Deus, não leva o meu filho. Deus, não permite com que eu viva a ordem invertida da vida. Porque a ordem natural é o filho enterra o pai, não é o pai enterra o filho. E eu fui orando. E a minha esposa lá, que é uma mulher muito forte, de muita fé, já tinha chegado lá. Eles chegaram 10 horas da noite, eu cheguei meia-noite, eu já estava lá em São Paulo. Aí nisso os médicos já vieram com o diagnóstico dele, falaram: olha, a única chance é o transplante. Precisa transplantar o filho de vocês. Se não transplantar, não tem o que fazer. Infelizmente, ele vai falecer. E naquilo, no meio do caminho, eu não me lembrava qual era o meu tipo sanguíneo, porque precisava ser compatível tanto no órgão como o tipo sanguíneo, que diminui as possibilidades de rejeição. E a minha esposa ligou de lá e falou assim: amor, não come nada, vem de jejum, porque você vai ser o doador. E eu não lembrava, e na hora que ela falou aquilo, foi como se destampasse da minha mente. E eu lembrei o meu tipo sanguíneo e eu falei assim: sou eu. Cheguei lá, 6 horas da manhã, eu já estava no hospital, não dormi no dia. Cheguei no hospital, aí começa aquele processo, né, dos médicos falaram assim: olha, vem cá, você precisa fazer um exame. A gente fez uma bateria, foram mais de 200 exames que eu fiz. Mais ou menos 8, meia, 9 horas eu descubro que eu era compatível com o meu filho. E aí eles começaram a correr para preparar a papelada. E muitas coisas me marcaram, mas o médico me chamou, me colocou numa sala e falou assim: olha, a gente precisa, dentro da ética médica, ser muito verdadeiro com vocês. O seu filho é muito grave. A gente está correndo para ser mais rápido do que a doença. Então não dá para explicar muito. O médico falou a mesma coisa para minha esposa. Eu preciso que você assine um termo aqui de conscientização. Seu filho ele tem um risco muito grande da gente abrir para fazer cirurgia. Talvez não dá para fazer e aí nós vamos ter que lamentar. Mas existe também a chance da gente abrir e dar tudo certo e vocês terem uma vida plena. E eu assinei um termo onde eu reconhecia o risco da morte, né? E aí eu fui, me despedi do Miguel, porque a médica falou assim: vai lá, despede do seu filho, porque o risco era muito grande para ele. Eu tinha um risco de vida, mas lá eu falava para o Senhor: Senhor, o Senhor já completou a boa obra na minha vida, entre eu e meu filho, me leva, deixa ele. E aí eu fui, despedi do meu filho. Nesse momento eu orei com ele. Minha esposa voltou, ele estava na UTI. E aí entrei para a sala de cirurgia. Nós ficamos 14 horas de cirurgia. Eu entrei por volta das 13 horas. Ele entrou por volta das 14 e a gente saiu no outro dia, 3 horas da manhã. E a minha esposa lá, firme, forte. A gente estremece a nossa fé, mas a gente não perde a nossa referência de quem é o nosso Deus. E aí, ele ficou ainda, depois do transplante, ele ficou entubado por uma questão de segurança, né? Eu voltei para o quarto, fiquei lá internado mais uns dias. E nesse dia, era sábado de manhã.
quando eu acordei. E na hora que eu acordo, eu abro os olhos e eu percebo um quarto vazio. E eu começo a chamar minha esposa, Lidiane. Chamei meu cunhado, Rodrigo, porque eu estava acompanhado, né? E quando eu abro o olho, eu não vejo ninguém. E aí eu inclino minha cabeça para o lado esquerdo, do lado do Senhor. E aí quando eu olho para o lado esquerdo, eu vejo um corredor, todo branco, com uma curva para o lado. Eu falei assim, deve estar lá. Lidiane. Eu olho para o corredor e começo a chamar, Lidiane, eu acordei. E aí eu percebo que não sai nada de lá, nenhuma voz. Quando eu volto, olho de novo, vem uma voz e fala assim para mim: eu não ia te isentar de passar por problemas, eu não ia te isentar de passar dificuldades, mas eu sou contigo e vou prover tudo na sua vida. Meu Deus. Vou prover tudo na sua vida. Naquele momento, pastor, eu repouso minha cabeça assim. Eu tenho a certeza do milagre que o meu filho viveu. Eu tenho a certeza da provisão que o Senhor fez na nossa vida, no livramento da morte. E aí quando eu repouso, eu falo assim: Senhor, obrigado por ter se apresentado a mim. Obrigado por ter falado comigo. E quem ouve a voz do Senhor sabe que ela é inconfundível. É verdade. E essa voz eu tenho guardado dentro de mim com muita vida. Eu lembro daquele dia, eu celebro aquele dia, eu agradeço ao Senhor por ter se apresentado a mim. E quando eu abro os olhos, olho para o lado, como o Senhor está aqui, pastor, era uma parede, uma janela que dava para a rua. Nós ficamos 90 dias morando em São Paulo, a recuperação do meu filho. Foi uma recuperação de mais ou menos uns 30 dias, ele ficou 30 dias internado, ele ficou mais alguns dias na UTI, mais por observação. E quando o Senhor falou que Ele ia prover em tudo, Ele me deu uma outra palavra, Ele falou assim: ó, será tudo como os médicos disserem. Será como os médicos disserem. E aí, a primeira visita que o médico falou, ele falou: olha, você vai sair, vai ter alta daqui uns 5 dias. Seu filho talvez tenha entre 25 e 30 dias. É uma cirurgia forte, grande, tira todo o órgão, todo o fígado dele foi retirado, tirou 30% do meu e implantou nele. E aí o médico falou assim: é entre 25 e 30 dias. E eu cravei, eu falei assim: eu vou sair com 5 e o Miguel vai sair com 30. Porque o Senhor já tinha me dado aquilo. E a gente tinha um desafio de morar numa cidade, foi São Paulo, centro de São Paulo. A gente que é mineirinho, que é daqui do interior, né? A gente está acostumado com as coisas ser mais baratinhas, né? E capital não é assim, né? Então, aluguel é caro, alimentação é caro, você se movimentar dentro da cidade é caro. E aí, minha esposa vem, me encontra acordada, ela fala: olha, amor, deu tudo certo com a cirurgia. Que bom que você está bem, eu vou ficar com o Miguel para não deixar ele sozinho. E aí, o que a gente faz? Eu acho que eu vou pedir uma vaquinha online, eu vou pedir uma vaquinha, minha irmã já falou que faz. Aí eu falei para ela assim: espera um pouquinho. Nisso ela volta, depois de 1 hora mais ou menos, ela fala assim: amor, me ligaram de Uberlândia, vamos levantar lá, já levantaram mais de 40 mil reais para ajudar a gente aqui nesses dias. Eu não fiz uma ligação, nós não pedimos nada para ninguém, e o Senhor proveu na nossa vida. Nós ficamos aquele tempo, as pessoas iam ligando para a gente: qual que é o seu Pix, qual que é a sua conta, Diane, nós estamos transferindo tanto, nós estamos passando tanto. Clientes da nossa empresa ligavam: nós estamos antecipando a mensalidade, estamos fazendo assim. Deus gerou uma provisão tão grande na nossa vida, e quando a gente vê os fatos, é inegável a presença dele. Sabe quantos dias a gente ficou em São Paulo? 90 dias. Olha só. Quantos dias o Miguel ficou internado? 31 dias. 31 dias. Com 31 dias ele teve alta. Sabe quanto nós gastamos em São Paulo?
exatamente o recurso que Deus colocou na nossa conta. E quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para esse testemunho, eu vivo novamente o que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Vocês me conhecem, eu não sou uma pessoa que eu não fico contando esse testemunho, porque eu acho que o que Deus faz em nós, e quando a gente vive isso, a gente não tem necessidade de ficar afirmando o que Ele já fez. Eu olho para o meu filho, eu não tenho dúvida da vida dele. Toda vez que eu abraço meu filho, eu sinto Jesus. Aleluia. Eu sinto Jesus. Deus é tão fiel que preparou esse momento para você compartilhar. Eu creio em um Deus que não atua em coincidências, mas em propósito. Esse testemunho certamente vai tocar alguém. Amém. Nós somos cartas vivas, o Senhor permite, por algum propósito, nós vivenciamos certas situações para nos fazer crescer, para nos agregar algo, mas nós transbordamos sobre outros também. Então, certamente, Deus tocará outras vidas com esse testemunho, pastor. Que bênção. Pastor Israel. E era interessante porque lá em São Paulo, a gente ganhou muita oferta. E a gente conheceu muitas pessoas que tinham uma vida, uma situação parecida. Chegavam famílias transplantando rim, transplantando fígado, numa realidade que a gente nunca tinha vivido. E minha esposa, ela é uma pessoa muito generosa, ela é muito bondosa. E aí ela falava assim: amor, o fulano chegou, não tem onde morar, vamos semear? Do jeito que a gente ganhou, a gente semeava. Então chegava uma senhora lá, ela falava assim: fiz um pix para ela, dei R$1.000. Aí dava outra, fiz outro pix. E eu sabia que Deus ia prover, porque se Deus faz em nós, não tem por que a gente reter. Não tem por que a gente segurar, não é? É verdade. Então, o que a gente viveu, o que a minha casa viveu, foi a maior experiência com Deus que eu já tive na minha vida. Eu até faria uma pergunta relacionada a isso, porque geralmente quando acontece algo na vida do cristão, é para a manifestação da glória de Deus em algum momento, né? E qual seria essa manifestação? E quando o pastor falou aí, eu até me lembrei de um fato que aconteceu também na minha família, eu ainda criança. Minha irmã também teve uma doença desconhecida no país até então, ela chamava coreia. E Deus permitiu com que ela perdesse todos os movimentos do corpo, que ela não conseguisse se movimentar, ficasse meio que paralisada, né? E ela foi internada durante apenas 3 dias. Nesses 3 dias, para Deus salvar a vida de uma família, de uma moça também, que, se eu não me engano, ela era tetraplégica, e salvou aquela família. Então, Deus sempre cumpre o seu propósito através das coisas que acontecem sobre a vida dos filhos. Eu ia te perguntar e você acabou respondendo que ele cumpriu o propósito lá naquele hospital, naquela terra, né, de abençoar aquelas pessoas que necessitavam da presença de vocês lá dentro. Assim, a gente tem que ter cuidado às vezes, porque quando a gente se torna cristão, quando a gente professa Jesus como nosso Senhor e Salvador, às vezes a gente acha que a gente está isento de passar algumas coisas, né? E na verdade a gente é gente como todos. O que nos diferencia é que no dia da aflição a gente tem a quem lembrar. No dia da angústia a gente tem a quem clamar. E é muito difícil você se mostrar um verdadeiro cristão quando está você sozinho de frente de uma necessidade, né? Porque quando a gente está em unidade, irmãos, um apoiando o outro, é mais fácil crer. Sim. Agora, quando a saúde vai embora, quando o dinheiro vai embora, quando o desespero bate a porta, você tem que ficar ali lembrando: eu sou selado, eu sou guardado, eu sou ungido, eu sou protegido pelo Senhor. Porque aí não tem ninguém que está te falando aquilo. Sim. É você, o Espírito Santo na sua essência. E nessas situações, Deus nos ensina que na aflição Ele está com a gente. Ele está com a gente. E eu tenho muito nítido aquela experiência do Senhor falando ao meu coração. Eu tenho certeza que Ele falou no coração da minha esposa. Eu tenho certeza que Ele plantou alguma coisa na vida do meu filho. Meu filho teve alguma revelação naquele dia, que quando ele tiver a idade, o entendimento, o discernimento, ele vai conseguir entender o testemunho que ele tem para dar. Eu ministro com meu filho, falo: Miguel,
você vai testemunhar a glória do Senhor para pessoas que nunca te viu. O entendimento que o cristão tem é o entendimento de Paulo, né? Entendimento de que essas leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar com aquilo que há de se revelar em nós. Amém. E a cada dia tem sido revelado na vida de nós cristãos, né? Por intermédio das nossas dificuldades, porque Deus não prometeu a ausência delas. Exatamente. Não prometeu a ausência delas. Eu vejo muito um texto da palavra de Deus que fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas. Eu vejo muitas pessoas falando todas as coisas, mas o texto está se referindo a coisas que foram ditas antes. Sim. São necessidades básicas, o que há a vez de comer, de beber e de vestir. E aí, às vezes as pessoas esperam tanto, quando na realidade, quando a gente se limita na realidade desse mundo, a Bíblia fala que nós somos o mais miserável dos homens. Porque a nossa realidade é a eternidade. Exatamente. É a eternidade. Nisso que você está falando, pastor Tiago, a Bíblia nos ensina que em todas as nossas necessidades nós seríamos supridos. Então, a necessidade, quando você está com fome, qual que é a sua necessidade? Se alimentar. Então, fome você não passa. Não. Só que o cristão, às vezes, ele confunde a necessidade com a vontade, Sim. a necessidade com o desejo. Então, eu tenho uma necessidade de ter um carro para me locomover. Ah, mas eu tenho a necessidade de ter uma Ferrari. Ou eu tenho a necessidade de ter o carro do ano. Sim. Deus não te prometeu isso, não. Está ao seu alcance, está à sua disponibilidade, mas Deus, ele te deixou uma promessa que é em todas as suas necessidades. Então, a gente tem que, às vezes, separar o que é a necessidade e o que é o desejo. Porque a vontade de Deus é muito superior à nossa, né? Sim. E às vezes a gente se limita à nossa vontade e deixa de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exatamente. Sim, Exatamente. a gente tem que entender que Deus tem um propósito em todas as coisas, né, pastor? Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É a gente olhar para a palavra e entender que Deus, em sua ciência e sabedoria, conhecedor de todas as coisas, sabe o porquê das coisas, porque a gente está passando. Seja para produzir em nós um peso de glória, seja para nos preparar para a eternidade quando chegar o nosso momento, ou seja para nos fazer crescer e nos dar uma experiência que a gente não tinha antes. Mesmo assim, Deus, ele sabe. Se você olha para sua limitação, né, para sua carne, né, a gente é mortal, né, a gente adoece, a gente é limitado, a nossa mente ela não consegue nem processar, né, a capacidade total dela, né? Então nós somos limitados, por isso que nós temos que olhar para a palavra. É verdade. Nós temos que olhar para a pessoa de Deus, nós temos que crer. É verdade. Ter é fé verdade. no Senhor. Nisso que você está falando, pastor Israel, eu tenho algumas práticas comigo que eu e minha casa, a gente faz isso na prática. A gente nunca questionou para Deus o porquê. Mas por quê? Mas por que nós passamos isso? Mas por quê? A gente sempre perguntou para quê? Aí entra nessa questão do propósito. Para que nós passamos por isso? Onde o Senhor vai se manifestar aqui? Né? Porque quando você fala o porquê, você questiona o propósito do Criador, você questiona aquilo que você passou, como se você tivesse o direito de falar assim: ei, céus, ei, eternidade, ei, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Sendo que eu sou a criatura, não o Criador. Então, a gente tem essa prática lá em casa. Sempre perguntamos o para quê? Para que eu estou passando por isso? Né? Que entra nessa questão que você falou. E isso é viver a vontade de Deus, né? Porque quando a gente entende o para que Deus está usando essa situação, porque Ele tem algum propósito, aí a gente começa a se encontrar dentro do propósito de Deus. E as coisas se tornam mais leves e aí a gente vive aquela paz que excede todo o entendimento. Exatamente. Eu tenho uma experiência, a minha mãe faleceu, ela ficou doente durante 4 anos. 4 anos de doença, 4 anos com ela com um sorriso no rosto e gemendo durante a noite, de dores por transfusão de plaquetas, de sangue. Mas a morte dela foi uma experiência para muitas pessoas. Quando o corpo dela chegou, era um dia de domingo, eu estava ministrando louvor, meu pai estava ministrando a palavra e ela chegou na hora da oferta, o corpo chegou na hora da oferta. E aí até uma amiga dela falando no meu ouvido a respeito disso, falando assim, ela sonhou que estava num plano diferente, que você tinha chamado todo mundo do louvor para cantar, e tinha acontecido isso,
e que a gente estava cantando a música Abraça-me. E ela chegou nesse momento, no momento da oferta, entregando lá. E a gente viu experiências, por exemplo, do rapaz que levou o corpo até o local. Ele perguntou, falou assim, não, onde que tem um velório? E o rapaz da portaria, o diácono, falou, é aqui. Ele, não, mas aqui está tendo uma festa, não é um velório. Porque estava todo mundo triste, claro, a gente sente, mas louvando ao Senhor da mesma maneira, porque entendia o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que o velório de um cristão é diferente do velório de uma pessoa que ainda não tem Cristo. Porque eles estão ali sentindo a dor? Sim, vamos sentir a dor, mas entendendo o propósito que aquela pessoa cumpriu e que ela está com o Pai Celeste, né? Então, a nossa vida é para cumprir o propósito de Deus. Somos instrumentos na mão dele. Aleluia. Pastor Alexandre, tem algum personagem bíblico que te chama a atenção, que te toca de alguma forma, que você observa e vê nele um comportamento, uma atitude de um homem de Deus e que te ensina algo? Eu tenho. Uma vez a minha esposa preparou um sermão, preparou uma palavra, e ela ia falar sobre André. Ela pregou sobre André, ministrou sobre André. E curiosamente, eu sabia poucas coisas a respeito do apóstolo André. Né? E aí, porque a gente escuta muito sermão, a gente escuta muita pregação, que fala da impulsividade de Pedro, que fala, né, de João, que fala do apóstolo Paulo, né? Que fala de Tomé, os discípulos lá na volta do caminho de Emaús. Então a gente vê muitas pregações que exaltam aqueles que têm mais participação, vamos dizer assim. E ela trouxe uma ministração uma vez falando sobre André. E aí eu pensei assim, eu sei pouco sobre André. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar. E aí, curiosamente, o apóstolo André, que é esse que eu vou citar para você, ele é muito efetivo nas aparições dele, bíblicas, né? Não vou falar da linguagem bíblica não, mas estava João Batista no Jordão, batizando, fazendo a anunciação do Messias que viria, quando Jesus chega, né? E aí a Bíblia fala que João Batista estava com 2 discípulos. Né? João Batista estava com 2 discípulos. E ele comenta para esses 2 discípulos, ele fala assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqueles 2 discípulos ouvem. Mas eles ouvem e um decide ir atrás. E esse que vai atrás é André. Então, o primeiro discípulo de Jesus foi o apóstolo André. Primeiro. Mesmo antes de ser chamado, né? E ele foi atrás de Jesus, levou o seu irmão, né, porque Pedro, Simão Barjonas, né, que era filho de Jonas, leva o irmão dele, depois eles voltam para a profissão de origem, que eram pescadores. Quando Jesus vem e chama eles de novo, olha, agora eu vou estar chamando vocês, que vocês não serão mais pescadores, serão pescadores de vidas, pescadores de almas. Então, André ele é o primeiro discípulo de Jesus. E naquela passagem da multiplicação dos pães e peixes, está ali Felipe no meio daquela multidão, e Felipe leva a indagação, né? Senhor, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Quem que aponta a criança? André. André está ali e fala, eis aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Porque ele sabia quem era Jesus. Então, as aparições de André, elas são mais tímidas, são mais quietas, mas todas elas são efetivas. Sim, eu acho que André, ele tem uma participação muito importante de João Batista, né? Ele foi discípulo de João Batista depois de Cristo, né? O pastor Walter, pastor da nossa igreja Lagoinha Uberlândia, costuma dizer que nós, como pastores, temos que fazer a noiva se parecer com o noivo, não conosco, senão nós estaremos usurpando a noiva. Já pensou se João Batista, em seu egoísmo, criasse um discípulo segundo ele, né? E na hora que ele falou, vou seguir Cristo, não, você é meu discípulo, você tem que andar comigo.
Mas não, ele estava preparando ele para andar com Cristo. Exatamente. Isso é lindo. Então, os feitos dele, eu fico feliz em ouvir. E lembrando, né, que isso veio de uma ministração que a minha esposa preparou e me trouxe aquela curiosidade. Olha que benção. Eu conheço muito de Pedro, eu conheço muito de João, né, eu conheço muito dos discípulos, mas espera aí, por que a gente fala pouco do apóstolo André? E é o primeiro que demonstrou fé, né? Porque ele creu em Jesus antes de qualquer milagre. Exatamente. Ele foi atrás. E até no milagre ele foi o primeiro a crer, né? Porque foi ele que apontou a criança. A criança. Não, tá lá aquela questão, imagina, aquela multidão para se alimentar. Não, senhor, eis aqui uma criança com 5 pães de cevada. Eu sei o que o senhor pode fazer, toma aqui. Ele não questionou, né? Agora, a história bíblica tem mais relatos dele. Quando você vai para a tradição, tem mais coisas que ele fez. Mas aí a gente entra num assunto que é Bíblia mais história, que eu acho que não é o foco da coisa, né? Pastor Alexandre, só uma indicação até para entendimento das pessoas. Qual que é o equilíbrio, qual que é o limite entre a tradição e a palavra? O que um agrega ao outro, o que um não pode passar sobre o outro, para que as pessoas não confundam. Porque realmente tem muito dessa questão da tradição, da história, né? Nós, como estudiosos, nós buscamos a tradição, mas existe um limite nisso. Eu acho não, né? O que a gente aprende é que tudo que precisa ser revelado a nós está escrito aqui. A tradição, ela aponta uma referência. E tem hora que você tem... Inevitavelmente a gente cai na questão do uso e costume. Né? A gente tem uma prática aí entre nós de usos e costumes, que uma cultura vai mudando a outra. Né? Isso como é algo cultural, é algo que às vezes é até necessário para determinadas pessoas, e acontece e isso daí tá tudo bem, não tem problema. A única coisa que a gente não pode apontar é como se fosse a palavra que... Mas respondendo, pastor Israel, tudo que nós precisamos de referência já está revelado. Está escrito. Então, para mim, a luz principal é a palavra. Ela é a referência. Às vezes, para você ter uma interpretação, um entendimento, você tem que ter o contexto histórico daquilo, mas Deus, ele é tão sábio na sua criação que está revelado, está entregue a nós. Então, nada pode passar da palavra. Não. Tudo aquilo que é falar na tradição, que não está na palavra... O meu filtro é a palavra. Amém. O meu filtro é a palavra. Você tem que ter a história como uma referência para você entender os porquês. Então, quando você vai lá no Antigo Testamento e você vê os mandamentos, todos os mandamentos tinham também os seus porquês. Sim. Que era uma proteção para o povo de Deus não perecer todo mundo no deserto. Você imagina, o povo tudo saiu do Egito, tinha uma certa cultura e eles estão agora elaborando a cultura deles. Imagina se Moisés não chega, se Deus não revela a ele os mandamentos que iriam salvar a vida deles. Como que seria essa experiência no deserto? Então a gente tem que ter a palavra que já está revelada, o contexto histórico como uma referência. Mas me preocupa essa questão dos usos e costumes, porque a gente como pastor, a gente tem que ter o respeito à palavra. Agora, a gente não pode só disciplinar a igreja, recomendar a igreja, baseado numa tradição, ou no uso ou no costume. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso é impor uma cultura. Eu estou para te dizer que a cultura do reino já está estabelecida. Aleluia. A cultura de Jesus já está estabelecida. Pronto. É a cultura de Jesus. É seguir o que ele andou aqui durante o processo. Exato. De 33 anos, principalmente os 3, né? A minha referência é Jesus. Teve um livro que a gente leu, que a gente estudou, que é aquele Em Seus Passos, o que faria Jesus. Lindo. Não é? É o que eu penso. Você tem uma decisão difícil para fazer, o que Jesus faria? Se fosse Jesus aqui no meu lugar, o que ele faria? Alguém te fechou no trânsito, né? Porque é bom você revelar o tanto que você é crente no trânsito. Né? Você está na sua razão, você está no seu direito, alguém te fecha, e aí você abre a janela, está pronto para gastar ali sua carne inteirinha. Sim. O que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus xingaria, ofenderia, reconheceria? E aí isso constrange a gente. Né? É verdade. Não é verdade? É verdade.
Essa daí é a maior prova do cristão nos dias de hoje, né? Exato. Todos os dias. Mas Todos sabe, os dias é o Espírito. tem uma revelando. coisa que eu acho que a gente tem que retomar e que eu acho que a nossa igreja acerta muito, que é nessa questão de levar o evangelho de uma forma simples, de uma forma prática, né? Você não precisa de ter um evento para falar de Deus. Falar de Deus já é o evento, né? Então a gente tem lá os nossos pequenos grupos, as nossas reuniões, os louvores. Eu acho que Deus, ele habita no meio dos louvores. Eu acho não, né? É, com certeza. Bíblico, né? E eu acho interessante que por exemplo, as nossas conferências lá, né? Geralmente você pensa em conferência, você pensa em um monte de coisas diferentes do que você faz no dia a dia. E as nossas conferências são a mesma coisa do dia a dia, às vezes com pessoas diferentes, mas a mesma coisa e o mover é o mesmo. Deus tem movido num dia normal, tem movido num dia de conferência, e quando tem a conferência é só porque as pessoas se dispõem a isso, como foi no dia de Pentecostes, né? As pessoas estão em comum acordo com aquilo, aí por isso que o mover às vezes é maior, mas é o que a gente vê no dia a dia. Nós que estamos lá, nós temos contemplado isso no dia a dia. Mas, olha, a gente tem um evento no nosso meio que se chama ansiedade. As pessoas estão ansiosas demais, elas estão consumindo demais as telas, o celular, e isso tem distanciado tanto aquela intimidade genuína, né? Eu vim de um berço evangélico. Quando eu nasci, meu pai já era consagrado pastor, e eu via meu pai ali, ele orava 6 horas, 7 horas. Pai pastor? Ficava, a gente entende. nós, né? Eita Jesus. e ele ficava ali ouvindo rádio, e aí tava lá, ele é da Deus e Amor, né? E naquela época tinha o missionário Davi Miranda, que era vivo, e ele passava 12 horas orando, e meu pai ficava 6 horas orando. Eu acordava de madrugada para beber água, meu pai ajoelhado na cama orando, e aquilo marcou. E aí a nossa ansiedade hoje não nos permite tirar esse tempo, ficar um tempo a sós com o Senhor, para experimentar isso, sabe? E nós falamos que não temos tempo, mas gastamos grande tempo no celular, né? Exatamente. Você tem aí, né? Presta atenção, você tem no seu celular uma ferramenta que ela mede o tempo de consumo. Sim. Ela vai te falar quanto tempo você gastou de rede social, quanto tempo você gastou no aplicativo X. Olha lá quanto tempo você gasta e compara com quanto tempo você ora. Faz essa comparação aí. A Bíblia diz a respeito da multiplicação do conhecimento, o amor se esfriando, né? Então, a questão do conhecimento é justamente essa tecnologia, como as coisas têm avançado e as pessoas têm se apegado a isso, elas têm colocado a mente nela nisso, a ansiedade delas têm colocado nisso, então elas se distanciam da palavra e vai para um celular, e vai para um videogame, e vai para televisão, e é um punhado de coisa para fazer, e sempre a tendência é que as pessoas deixem as coisas de Deus por último. Pela impaciência. Pela impaciência. Né? A ansiedade Quem já gosta era de esperar? lá na palavra de Deus, né? A palavra de Deus sempre fala a respeito da ansiedade, e nos dias de hoje nós temos vivido isso ao extremo. Esperei com paciência, não sei, não é? Será que a gente espera? Né? Por isso que a gente está, o pastor Israel, numa geração de pessoas que elas, por horas, são infrutíferas, porque elas atrapalham esse processo. Sim. Né? Porque você vai... A Bíblia, ela usa muito essa questão da cultura de agricultura. Né? Então você vai plantar, você vai regar, você vai cuidar, e no tempo certo você vai colher. E essa colheita, ela pode ser a 100 por 1. Né? Então, a gente tem que reparar que existe o tempo, que existe o processo, e que a nossa ansiedade e que a nossa vontade, por muitas vezes, atrapalha isso. Né? É se questionar, é voltar à prática da leitura, de estudar, de ter paciência, de esperar o Senhor se revelar a nós.
Sim, o André mesmo teve que fazer isso, né? Porque ele passou ali 3 anos e meio com Cristo, sendo apenas um discípulo, aprendendo com ele, horas acertando, horas errando, né? Mas aprendendo para que então, quando Cristo ascendeu aos céus, eles ficaram aguardando a descida do Espírito Santo. Então eles foram capacitados para o apostolado, então eles começaram realmente a manifestar, né, o dom de Deus, a vontade de Deus, mas foi um processo. Primeiro eles tiveram que aprender com o próprio Cristo, Exato. né, para depois eles manifestarem essa obra, Exato. né? Exato. Ali foi a escola. Foi a escola. Ali foi a escola. E a gente está numa geração em que você chega para ensinar e as pessoas que estão naquela posição de aprendizado estão querendo te ensinar. Sim. Né? Por quê? O conhecimento é muito diferente da sabedoria. Né? Conhecimento a gente adquire rapidinho. Você quer aprender a dirigir, você vai numa autoescola que você vai ter esse conhecimento. Agora, a sabedoria de saber a forma certa, quando evitar um acidente, isso é com o tempo, isso é com a experiência, isso é com os cabelos brancos. É verdade. Então, não pode confundir, né? A gente tem aprendido muito isso, né? Estamos em 3 pastores lá da Lagoinha, a gente tem aprendido isso muito com o nosso pastor, né? Com o pastor Walter, porque ele trabalha isso em nós de forma intencional, né? E tem uma pregação que ele deu a respeito de Matias, eu não sei se vocês lembram, mas que Matias aguardou o tempo todo para que a honra dele não fosse aqui, mas fosse no céu, de ser chamado uma coluna. Então, é isso que a gente precisa entender. É o que nós falamos anteriormente. Se a gente se limitar o nosso pensamento a essa terra, nós somos infelizes. O mais infeliz dos homens. Né? Mas tem uma pergunta, né, que é assim: você quer o palco ou você quer o altar? Porque os dois parecem. Interessante. Mas o altar é para sacrifício. Exatamente. Olha aí. Não é? O que você quer? Você quer o palco ou você quer o altar? E as pessoas confundem, quase sempre preferem o palco. Isso não está no palco. Isso está no altar. Cristo jamais faria qualquer obra que não manifestasse a vontade do Pai. O palco vai manifestar a nossa vontade, né? A nossa aparência, a nossa capacidade e habilidade. O altar vai manifestar a presença do Senhor, a vontade de Deus. Estou saindo da igreja, por quê? Essa igreja não me dá oportunidade. Qual oportunidade você queria? Não, eu queria pregar. Qual que foi a oportunidade que ela não te deu? Você pode pregar, o tanto de praça, não é? O tanto de asilo que você pode ir. A maior oportunidade que a igreja está te dando é um ensinamento para você ir lá e pregar. Exatamente. Nosso pastor, ele é muito sábio nessa questão, quando ele diz, gente, vocês só não podem pecar. Mas, queridos, arregaça as mangas, vai trabalhar com o Senhor, né? Vai cuidar de pessoas, vai alimentar pessoas, né? Então, ele deixou... Esse podcast mesmo aqui é uma oportunidade que o Senhor nos deu através de um direcionamento, porque a gente tem a liberdade de trabalhar, de compartilhar a palavra do Senhor, de alcançar pessoas, né? Tem os GCs também, tem os ministérios que podem ser criados. Então, todos nós temos algo que Deus nos entregou que vai edificar o corpo. Exatamente, exatamente. Os campos estão prontos para a colheita, né? É verdade. Uberlândia, eu consigo ver isso. Os campos estão prontos para a colheita. É só a gente pôr a mão no arado. Aleluia. Deus tem levantado, Deus tem separado pessoas com essa vontade. Né? Amém. Eu tive há um tempo atrás, eu tive a experiência, quando eu migrei para Lagoinha, eu tive a experiência de uma porta se fechar num outro ministério. E, inclusive, eu respeitei muito esse ministério, eu respeitei muito essa transição. E a todo tempo alguém me procurava, alguém me chamava, alguém falava: pastor, agora a gente está junto aqui, vamos começar. Eu não comecei nenhum trabalho com essa turma que era de um outro tempo. Porque Deus ministrou em mim, que falou assim: olha, aquilo que foi feito, foi feito. Amém. Porque o problema que nós temos é viver de glória antiga. É verdade. É viver de experiência antiga, é ficar sustentando o que eu já vivi. Né? Eu vivi aquilo, eu fui aquilo. Tem gente que você conhece, pastor, que ela está o tempo inteiro: nossa, quando eu era isso, nossa, quando eu era aquilo. Sim, eu conheço muito próximo, sabe quem? Eu mesmo, há um tempo atrás. E o pastor sabe disso, né? Era alguém que vivia de glórias passadas.
E hoje não, hoje eu entendo que Deus ainda tem muito a fazer através de mim. Porque se ele não tivesse, ele me levava. São etapas, né? Porque sim, tá. Deus se manifestou no deserto, mas quando eles entraram, eles atravessam o Jordão, eles entram para a Terra Prometida, ali a própria terra ela produziria e seria algo maravilhoso. Mas imagina se o povo de Israel pedisse maná na Terra Prometida. Para quê? Foi uma manifestação de Deus, foi glorioso, mas para aquele tempo, né? Em outro tempo, Deus se manifestará da forma em que ele acha devida, entendeu? Mas a gente não precisa trazer coisas do passado que às vezes nem agregam. Falando ainda de conhecimento, eu estou muito à vontade aqui com Fica você, à vontade. sabe? A casa é nossa. Tá bom. Mas a gente tem, nesse tempo, a gente voltando naquela pauta do conhecimento, né? O conhecimento está revelado. Você abre o seu celular, você abre uma rede social, toda hora tem alguém ensinando alguma coisa. Está te ensinando, é um curso para te ensinar a ser rico, é um curso para te ensinar a fazer dinheiro, é um curso para te ensinar... Eu acho que todo conhecimento é válido desde que você conheça o testemunho de quem está te falando aquilo. Né? Porque o que tem de testa oleosa achando que é mente brilhante não está escrito. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente está emprestando o nosso ouvido para aprender algo de quem não tem um testemunho para dar. Você pregar daquilo que você não vive, né? Daí a gente entende porque Deus permite a gente passar certas situações, porque amanhã a gente vai pregar sobre aquilo. Exatamente. Amanhã a palavra que o Senhor vai nos revelar vai ser pautada naquilo. Então jamais você pode compartilhar ou ensinar algo que você não viveu, que você não venceu. Quantas pessoas ensinam a ser rica, você vai olhar a pessoa está falida. Então, para você não cair nessa de acreditar Conhecimento barato. Não, você não vai acreditar que testa oleosa, né? Ó, tem um tantão de gente achando que a testa é oleosa e que é conhecimento, né? Tem um tantão de gente que tem a testa oleosa achando que é mente brilhante. Então, olhe o testemunho. Olhe o testemunho. Você conhece uma boa árvore pelos seus frutos, né? E aquela que não dá fruto, a Bíblia fala, olha, eis que o machado está posto à raiz da árvore. Aquela que não der fruto será cortada. Então, gente, é questão de tempo. Tem um tantão de gente que exala conhecimento que é questão de tempo. Sim. Então, eu sempre tenho essas preocupações, porque toda hora alguém, você viu fulano, você viu Beltrano? E crescer rápido não é difícil. Às vezes não guarda um princípio, às vezes não guarda o respeito, às vezes não é ético. Crescer rápido não é difícil, não. Difícil é ser firme, permanecer, né? Você ser bíblico. Você criar a raiz primeiro para depois crescer, né? Exatamente. Tem muita gente que sobe que nem avião, né? Nem foguete. Mas cai rapidinho. E quebra, né? do mesmo jeito. Quebra, não tem sustentação, porque a gente, principalmente falando de espiritual, de vivência cristã, de evangelho, não tem como você colher algo que você não plantou, não tem como você falar de algo que você não conhece, né? Você não conhece, ou seja, não estudou a palavra, você não vivenciou aquilo, você não tem uma intimidade com Deus, ou seja, vai chegar um momento, você vai bater com a cara na parede e em vez de ser honra, vai ser vergonha. E o Senhor não nos chamou para isso. Exato. Deus nos chamou para honrá-lo. A nossa honra é glorificar o nome do Senhor. Gente, isso é maravilhoso. É poderoso. Exatamente. Então, voltando, né? Eu tenho algumas práticas na vida de não ser invasivo, porque eu acho que a gente precisa ser chamado, a gente precisa ser convidado. Tem hora que a gente está se apresentando, se expondo, estando em um lugar que não é a vontade de Deus. Depois esse preço chega, essa conta chega e nós vamos questionar quem? É Deus. Nós vamos questionar Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não permiti não. Você que entrou nessa porta Você que aí, entrou né? nessa história. Não me coloca essa culpa, não. É verdade. Glória a Deus. Pastor Alexandre, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, uma mensagem direta para elas, diante daquilo que a gente compartilhou, para que elas possam vivenciar e praticar no seu dia a dia. Que bom que essa mensagem chegou até você, que tá meus amigos, né? Pastor Tiago, Pastor Israel. Aleluia. Pastor Israel foi a primeira pessoa que eu tive um contato na igreja, né? Quando eu cheguei, ele já me mandou um WhatsApp. Pastor Alexandre. Deus é bom demais. E o que eu posso dizer para você é: creia no Senhor Deus, sabe? Creia no Senhor teu Deus.
Independente de, eu sou de uma religião X, Y, Z. Se esse vídeo te alcançou, pare e creia. Sabe? Porque o Senhor, Ele tem coisas novas para a minha vida e para a sua vida. E às vezes nós atrapalhamos esse processo. Primeiro, pela nossa ansiedade. Segundo, pela nossa imaturidade. Terceiro, pela nossa pressa. Nós estamos numa geração que não sabe esperar. Então, espere. Porque Deus, Ele é justo. Ele é fiel. Viu? Não cai uma folha sequer se não for o propósito dele. Aleluia. Então, a mensagem que eu posso te deixar é que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Amém? Amém. Aleluia. E nós Que ficamos bênção. aqui. Deus abençoe a todos. Obrigado novamente, pastor Tiago, pastor Alexandre. Obrigado, gente. né? Foi Obrigado. maravilhoso. Obrigado, estar pastor. aqui. Foi uma bênção, viu? Obrigado pela oportunidade. Rico em conhecimento aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Distante fiquei, sem destino andei, vazio, sozinho. Ouvi o som, era sua voz pra mim, pra mim. É o tempo de voltar. E eu que um dia andei em seus caminhos e me afastei, arrependido volto, arrependido volto. E eu que um dia andei em seus caminhos e me afastei, eu volto pra casa do Pai, pra casa do Pai, pra casa do Pai. Confesso, Jesus, meu Salvador, o véu rasgado me revelou, a obra da cruz me alcançou. É o tempo de voltar. E eu que um dia andei em seus caminhos e me afastei, arrependido volto, arrependido volto. E eu que um dia andei em seus caminhos e me afastei, eu volto, eu volto. E eu que um dia andei em seus caminhos e me afastei, arrependido volto, arrependido volto. E eu que um dia andei em seus caminhos e me afastei, eu volto pra casa do Pai, pra casa do Pai, pra casa do Pai. Sua casa é o meu lugar, sua presença é o meu lugar, seus braços é o meu lugar, seus braços é o meu lugar. Sua casa é o meu lugar, sua presença é o meu lugar, seus braços é o meu lugar, seus braços é o meu lugar. E eu não vou sair daqui, não vou. E eu que um dia
seus caminhos e me afastei. Arrependido volto, arrependido volto. E eu que um dia andei em seus caminhos e me afastei, eu volto pra casa do Pai, pra casa do Pai.